paz do Senhor. Bem-vindos ao canal Cristão no Espelho. Sou o irmão Felipe. Estamos aqui juntos, mais uma vez, para meditarmos na Palavra de Deus, para darmos sequência ao nosso estudo sobre Efésios, capítulo 6. Estamos nas retas de conclusão. Versículo 17, onde nós paramos. Efésios capítulo 6, versículo 17. Desde já peço a você que curta, se inscreva se não é inscrito e deixe o seu comentário, se possível, e esteja orando por nós. Amém? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Falamos antes sobre o capacete da salvação, no nosso vídeo anterior. E hoje vamos falar sobre a espada do Espírito, com uma alusão a uma espada curta, que era a espada que os romanos usavam naquele contexto. Ou seja, uma espada usada para uma luta bem mais corpo a corpo, né? E como ele estava ilustrando a armadura espiritual, inspirando-se na armadura romana, é isso que ele tinha em mente. Mas logo ao ele falar a espada do Espírito, ele já identifica qual é essa espada do Espírito. Ele ainda fala que é a palavra de Deus. Nós vamos entender o primeiro aspecto, é a espada do Espírito. Ou seja, a espada é o instrumento, é a ferramenta por meio da qual o Espírito Santo usa para atingir os corações. O escudo é um instrumento de defesa, mas eu identifiquei no vídeo retrasado, quando falei sobre o escudo da fé, eu falei que ele é um instrumento de defesa, mas ele não é um instrumento passivo, porque um escudo ele não fica só assim, você pode usá-lo para se defender de vários ângulos que sua mão possa se movimentar. Ele é um instrumento ativo. Assim como a fé não é uma fé, a fé cristã não é uma fé passiva, ela é uma fé ativa. Igualmente, a espada do Espírito é um instrumento ativo, mas muito mais ativo do que o escudo, mas a espada também é um instrumento de defesa. A espada também é um instrumento de defesa. Por meio dela você também se defende dos golpes de outras espadas, e que você não consegue se defender com ela, você se defende com o próprio escudo. Mas diz lá, é a espada do Espírito, ou seja, é o instrumento do Espírito. Instrumento pelo qual o Espírito Santo usa. Jesus Cristo vai dizer que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E que convencerá o mundo da justiça, do pecado, da justiça do juízo. Não tem como você convencer alguém por meio de mentiras ou por meio de palavras que não garantam à pessoa uma certeza, uma confiança naquilo que você faz. Porque esse muitas das vezes é o trunfo da mentira, A mentira, para ela ser um instrumento de convencimento, ela, antes de convencer a pessoa do que ela se propõe a dizer, ela primeiramente convence a pessoa de que ela não é uma mentira. Então a mentira ela faz dois trabalhos. Ela convence a pessoa primeiramente que ela não é uma mentira, para que depois que a pessoa está convencida de que ela não é uma mentira, então ela vai
convencer a pessoa daquela ficção que ela está contando. Isso, portanto, é mais algo que torna a verdade mais clara, uma vez que a verdade, ela não precisa de convencer ninguém que ela é verdade. Ela se torna algo mais simples, menos elaborado. E o Espírito Santo, ele é identificado por Jesus como o Espírito da verdade, que guiará os servos do Senhor a toda a verdade. Assim como ele convence o mundo por meio da verdade, ele guia os servos do Senhor por meio da verdade. E Jesus Cristo também é aquele mesmo que identifica a palavra de Deus com a verdade. Em sua oração de João 17, ele vai dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que verdade? A verdade que o mundo precisa conhecer. A verdade para a salvação, para a libertação. Mas se o Espírito de Deus é a verdade, é o instrumento, é o instrumentador da verdade, é o que faz uso da verdade, então ele não se limita a simplesmente a verdade que está escrita, né? A qual eu falei é suficiente para a nossa salvação, mas ele faz uso de toda a verdade real. O que eu quero dizer? Toda a verdade real, ou toda a verdade veraz. É o que eu falei, aquela que é verdade, aquilo que é verdade. Não aquilo que é mentira, travestida de verdade. Então ele faz uso de toda a verdade. E ele guia os servos dele pelos caminhos da verdade. Não deixa eles andarem em escuridão. Então fazer uso daquilo que o Espírito Santo nos fornece. Fazer uso da palavra de Deus é fazer uso do instrumento do Espírito. Então, se você quer convencer alguém que está no caminho de erro, que está no caminho de engano, de qual é o trajeto certo para ele caminhar, você tem que fazer uso do mesmo instrumento que o Espírito usa, porque por meio desse instrumento você terá bom êxito, se a pessoa abrir o coração. Você deve manejar bem a espada da verdade, manejar bem a palavra de Deus, aprender a usar esse instrumento, né? Esse instrumento, a palavra de Deus, é esse instrumento que vai desarticular as estruturas do inferno, que vai fazer as pessoas se calarem. Quando Estevão estava sendo confrontado, ele começou a falar, e as pessoas se calaram. Elas não tinham argumento contra ele era irresistível na sua argumentação, né? Porque ele falava pelo Espírito. E fazer uso da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, fazer uso, tomar a palavra de Deus em nossas mãos, ao mesmo tempo, é nos fazer de instrumentos também do Espírito. Porque é a espada do Espírito. Você se torna, ao fazer o uso da espada do Espírito, você se torna também um instrumento do Espírito, por meio do qual ele agirá, e vidas serão libertas. Vidas serão libertas. Vidas serão transformadas, serão atingidas por esse instrumento. Amém? Eu gostaria de ler um comentário aqui, fazer umas observações dele, e depois estaremos concluindo, né, esse breve vídeo. Amém? Glória a Deus.
comentários que eu tenho em minhas mãos, que os irmãos têm feito uso durante todo esse estudo, desde a primeira lição, o primeiro estudo, até este. E que vocês, quem quiser adquirir, Deus abençoe sua vida. Né? Vai ser uma bênção mesmo para a sua vida. Não tem, também não vou falar qual é, que eu já falei várias vezes, mas não estou vendendo não, porque eu não tenho loja física para isso. A sexta e a última arma a ser especificada é a espada. Olha, na minha opinião, essa não é a última arma que é identificada. Essa é a penúltima. Porque o versículo 18 ainda vai falar sobre outra coisa. Ele não vai encerrar. No versículo 17 ele vai falar com toda a oração e súplica. Ou seja, ele não encerrou. Ele não pôs um ponto final. Ele continua, ele fala assim, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica. Então ele não termina, ele continua. Então é uma opinião minha que eu vejo que a armadura de Deus não terminou aí. Terminou talvez em ilustração. Paulo não achou então um outro instrumento que ele pudesse ilustrar o tópico seguinte. Na hora lá. Ele poderia ter usado outra coisa, outro instrumento, mas ele não achou. Ele pensou só naqueles que ele estava vendo. Certamente, penso eu, estava escrevendo diante de um oficial. Pode ser que sim, pode ser que não sei o contexto. Mas possivelmente. Há essa grande possibilidade, né? Uma vez que parece que essa carta foi realmente escrita dentro de um contexto em que Paulo estava preso, né? Como nós já estudamos sobre este assunto. Reforçar, segundo o comentário, a pregação pessoal do Novo Testamento, essa é escrita aproximadamente em 61 d.C., em Roma, durante a prisão de Paulo, né? Então, vamos lá, continuar a nossa leitura aqui no comentário do irmão John Stott. De todas as 6 peças da armadura, ou arsenal listado, a espada é a única que pode claramente ser usada tanto para a defesa quanto para o ataque. Além disso, o tipo de ataque em mira envolverá um encontro pessoal bem de perto, pois a palavra empregada é machaira, a espada curta, a espada do Espírito, que passa imediatamente a ser identificada como sendo a palavra de Deus. Embora no Apocalipse seja visto procedente da boca de Cristo, pode muito bem incluir as palavras de defesa e de testemunho que, como Jesus prometeu, o Espírito Santo colocará nos lábios dos seus seguidores, quando forem arrastados diante dos magistrados. Mas a expressão a palavra de Deus tem uma referência muito mais ampla do que aquela, a saber, as Escrituras. A palavra de Deus, escrita, cuja origem é repetidas vezes atribuídas à inspiração do Espírito Santo, ainda hoje é a espada divina, porque o Espírito ainda a emprega para cortar as defesas das pessoas, ferir suas consciências e despertá-las espiritualmente com a sua ação penetrante. Mesmo assim, o Senhor também coloca a sua espada em nossas mãos, de modo que possamos usar, não somente para resistir à tentação, conforme Jesus, citando as Escrituras, para repelir o diabo no deserto da Judéia, mas também na evangelização. Todo evangelista cristão, seja ele um pregador ou uma testemunha pessoal, sabe que a palavra de Deus tem poder para cortar, sendo mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Nunca, portanto, devemos ter vergonha de usá-la ou de reconhecer a nossa confiança
de que a Bíblia é a espada do Espírito, conforme escreveu E.K. Simpson. Esta frase expõe o poder cortante das Escrituras, mas uma Bíblia mutilada é o que Moody denominou de uma espada quebrada. Então, não mutile a sua Bíblia, né? Use-a de forma ousada, né? E use-a por inteiro, porque é por meio de cada versículo, cada vírgula, que o Espírito vai te falar, né? Quando aquela passagem do semeador, onde alguém é simbolizado como aquela pedra, aquela semente que caiu em solo liso e que era pedregoso por baixo. Eu identifico aquelas pedras como a resistência à palavra de Deus, como a resistência à voz do Espírito. Se você resiste à palavra de Deus, e se você não a abraça por completo, você é uma pessoa rasa. Você é uma pessoa rasa. E num dado momento você vai ser confrontado pelas tribulações da vida. Por você não se render a Cristo por inteiro, você se escandalizará. Mas quando você abraça a palavra por inteiro, em cada momento que você se encontrar, a palavra terá um direcionamento para a sua vida. O Espírito Santo vai usar aquele instrumento para te dar um direcionamento. Ok? Assim, que a palavra de Deus na sua vida não seja uma palavra mutilada, uma espada quebrada, mas que seja uma palavra, mas que você abrace por inteiro, como aquele terreno que era simbolizado, como aquele homem que era simbolizado por um terreno que era uma terra preparada, uma terra boa, afofada, onde a semente caiu e teve liberdade para florir, crescer e frutificar. Fique com Deus, a paz do Senhor.